pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar sobre alguma coisa bem interessante e que envolve também um pouco de biologia, que é a cor do sangue. Porém, não é só a cor do sangue humano de outros animais conhecidos, cachorros, gatos, galinhas, etc. Mas as cores do sangue de vários tipos de animais, para explicarmos aqui quantos tipos de cores diferentes de sangue existem e qual é a composição química de cada um, que gera cada cor diferente de cada tipo de sangue. Então, nós conhecemos em nosso cotidiano o sangue dos animais vertebrados, que inclui os seres humanos, galinhas e gatos, cachorros, animais comuns que nós vemos no dia a dia, e nós conhecemos esse tipo de sangue e sabemos que ele tem uma cor vermelha bem característica. Essa cor vermelha do sangue dos animais vertebrados, ela é composta por um pigmento chamado hemoglobina. Esse pigmento ele é uma associação entre um tipo de proteína, que é um polímero formado por um encadeamento de vários aminoácidos, e um grupo prostético, que é um complexo de ferro conhecido como heme. A molécula da hemoglobina ela é formada por 4 cadeias de polipeptídeos, são polímeros de aminoácidos. Essas cadeias elas se enrolam formando uma estrutura aproximadamente esférica chamada de globina. E a molécula de hemoglobina contém 4 dessas unidades de globina unidas e cada uma delas contém ligado em sua estrutura um complexo de heme que está ligado a uma molécula de histidina, que é um dos aminoácidos que formam a cadeia dessa proteína. Então, o grupo M ele é um complexo que contém um anel de um composto orgânico chamado protoporfirina 9, que está complexado, ligado a um átomo de ferro, um íon de ferro mais 2. Esse complexo que ele tem uma coordenação octaédrica, ou seja, ele tem 6 ligantes. 4 desses ligantes estão dentro do anel da protoporfirina 9. O quinto é uma histidina da cadeia lateral da proteína e o sexto vai ser ou uma molécula de água, se o complexo não estiver ligado ao oxigênio, ou gás oxigênio, no caso dele estar ligado ao oxigênio. Então, a molécula de hemoglobina contém o grupo M, que ele tem uma cor geralmente vermelho arroxeada, mas quando se liga ao oxigênio, ele passa a apresentar uma cor vermelha bem intensa, que é a cor característica do sangue. Portanto, os animais que possuem hemoglobina no seu sangue, que geralmente são os animais vertebrados e alguns outros como as minhocas, que são dos anelídeos, eles possuem o sangue de cor vermelha, que se deve ao complexo formado, o complexo M, presente na molécula da proteína, ligada a uma molécula de gás oxigênio. E agora vamos para uma outra cor de sangue, que é a segunda mais comum no reino animal, que é o sangue azul. Isso mesmo, existem criaturas que possuem sangue azul, e essas criaturas geralmente são os crustáceos, como caranguejo, siri, camarão, e alguns moluscos, como por exemplo os polvos e lulas, entre outros, que possuem um sangue de cor azul. E essa cor azul se deve a uma proteína que transporta oxigênio também, chamada hemocianina. No caso, a hemocianina ela contém em sua estrutura molecular de proteína alguns íons de cobre que estão ligados bem próximos um do outro, e esses 2 íons de cobre que estão presentes no sítio ativo dessa proteína, eles vão se ligar reversivelmente a uma molécula de oxigênio. Esses íons de cobre presentes na hemocianina sem oxigênio, eles estão presentes no estado de oxidação mais 1, ou seja, formando íons cobre mais 1. E nesse estado, a hemocianina ela é incolor, ou seja, o sangue dessas criaturas de sangue azul sem oxigênio não possui cor nenhuma, ele é incolor. No entanto, quando em contato com oxigênio, os íons de cobre se ligam formando um complexo com oxigênio, o cobre é passado do estado de oxidação mais 1 para o estado mais 2, e a cor do complexo muda de incolor para azul, e assim o sangue oxigenado possui uma cor azul brilhante. Então nós podemos ver que o sangue desses animais, como crustáceos e alguns moluscos, possuem uma cor azul devido a uma proteína transportadora de oxigênio à base de cobre chamada hemocianina. E agora nós vamos para uma outra proteína que transporta oxigênio, que é um outro tipo de cor de sangue nessas criaturas, entre os animais, que é o sangue verde. Então, alguns animais, especialmente alguns tipos de anelídeos, que são animais do grupo das minhocas, como por exemplo os poliquetas marinhos, eles possuem um sangue de cor esverdeada. E esse sangue contém uma molécula bastante semelhante à hemoglobina,
porém com uma estrutura levemente diferente, chamada de clorocruorina. Essa molécula contém um grupo M que possui uma pequena variação na sua estrutura, ou seja, ela também contém um complexo de ferro, a cor se deve ao complexo de ferro, porém esse complexo é ligeiramente diferente do complexo M normal, ele possui um grupo aldeído ligado à sua estrutura. E só essa pequena mudança já muda o espectro de absorção e de emissão dessa molécula, e por isso ela possui cores diferentes de acordo com o teor de oxigenação. Geralmente a clorocruorina, quando está livre de oxigênio, ela possui uma cor verde. Porém, na presença de oxigênio, essa cor muda para vermelho. Então esses animais possuem geralmente uma cor, como essa molécula não se liga muito perfeitamente ao oxigênio, o sangue desses animais ele geralmente apresenta uma cor entre verde e marrom, e por isso nós temos essa criatura que tem esse complexo diferente de ferro e possui uma cor verde em seu sangue. Uma cor que varia entre o verde e o marrom, podendo até chegar a avermelhado, mas geralmente é verde. E existe ainda um outro tipo de sangue verde também, presente em algumas criaturas como as acídeas, que são alguns pequenos animais marinhos que ficam fixos em superfícies. Eles são animais do grupo dos tunicados, que são parentes bem distantes dos animais vertebrados, e as acídeas elas possuem nos seus vasos sanguíneos um tipo de sangue de cor azul esverdeada, porém o composto que produz essa cor é diferente da clorocruorina vista na explicação anterior, e neste caso essa cor de sangue se deve à presença de uma grande quantidade de íons de vanádio na corrente sanguínea dessas criaturas. Essas criaturas elas têm uma tendência a hiperacumular o elemento vanádio que elas extraem da água do mar, e elas contêm uma concentração de vanádio em seus organismos até 1 milhão de vezes maior do que a concentração da água do mar, e elas armazenam em grande quantidade esse vanádio no interior de células sanguíneas chamadas de vanadócitos. Porém, esse vanádio, a função dele no sangue é totalmente desconhecida até agora, e ele não forma complexos de pigmentos respiratórios. Essas criaturas elas transportam o oxigênio pelo sangue sem estar ligado a nenhum pigmento respiratório, e o vanádio não possui função de desligar o oxigênio. Então essa criatura tem um sangue que não possui pigmentos respiratórios, mas possui grandes quantidades de íons de vanádio, mais 3 e mais 4, que possuem respectivamente cor verde e azul, o que faz desses animais possuírem um sangue de cor verde azulada devido à presença de vanádio, porém esses elementos do vanádio não vai transportar oxigênio. E uma outra cor presente no sangue de alguns animais também, como por exemplo alguns anelídeos e alguns vermes marinhos, grupo dos priapulídeos, é o sangue roxo, o sangue violeta. Esse sangue é composto por uma molécula transportadora de oxigênio, que é uma proteína também, chamada de hemeritrina. Essa molécula ela contém alguns íons de ferro em sua estrutura, porém eles não estão presentes na forma de grupo M, eles estão ligados diretamente à proteína formando um complexo, de uma forma semelhante, por exemplo, ao cobre na hemocianina. Esses dois átomos de ferro presentes, eles estão geralmente no estado de oxidação mais 2, e ao se ligar ao oxigênio, eles formam um complexo em que o ferro é oxidado ao estado de oxidação mais 3. E esse complexo, contendo oxigênio, faz com que o sangue apresente uma cor púrpura, uma cor entre roxo e violeta, aquela cor roxa basicamente. Então essas criaturas possuem essa proteína no sangue que transporta oxigênio, ela contém ferro, porém é diferente da hemoglobina e da clorocruorina, e possui a cor roxa. Uma outra cor de sangue que também existe é o sangue incolor ou amarelo, que é basicamente um sangue que não possui pigmentos respiratórios. Ou seja, algumas criaturas, principalmente os insetos e alguns animais como as estrelas do mar, eles não possuem pigmentos respiratórios no sangue, ou seja, o sangue apenas transporta alimento e não transporta gases respiratórios como oxigênio. Portanto, como não existem pigmentos respiratórios, basicamente o sangue possui uma cor entre incolor e amarelado. Basicamente esse amarelado se deve às partículas de alimento ou de excretas que o sangue está transportando, e não possui pigmentos respiratórios. Então, agora vocês puderam ver a variedade de tipos de sangue que existe no reino animal, entre todas as criaturas. Nós temos sangue de várias cores, e as mais importantes são essas, são vermelho, azul, verde, roxo e incolor. Existem alguns outros tipos de sangue também, por exemplo, um que contém manganês, que tem uma cor geralmente marrom, mas é restrito a algumas poucas criaturas.
Então eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa explicação sobre essa curiosidade interessante, que são os vários tipos de cores de sangue que as criaturas possuem e o que faz essas cores, qual é o mecanismo químico que faz com que eles possuam essas cores. Entende? Então, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Peço a vocês que inscrevam-se no meu canal, que acessem o meu site que se chama Nerd da Química, também acessem a minha página no Facebook que tem o mesmo nome, e eu peço também que vocês acessem uma página bem interessante que é o site do Projeto Show de Química, que é onde vocês podem encontrar vários experimentos de química bem interessantes, que vocês podem reproduzir esses experimentos para fazer em projetos de ciência, para fazer em trabalho de grupo nas aulas, porque vocês são professores, vocês podem mostrar esses experimentos, porque eles vão ensinar muita coisa e fazer as pessoas, os jovens tomarem gosto pela disciplina de química. Vocês que são alunos podem fazer trabalhos baseados nesses experimentos que vão dar um resultado extraordinário. E se vocês quiserem reproduzir esses experimentos e ter um bom lugar para comprar os materiais para fazer esses experimentos, vocês podem acessar a loja virtual do Projeto Show de Química, onde vocês irão encontrar vários reagentes fracionados, onde vocês podem comprar esses materiais para fazer esses experimentos em casa, ou então vocês podem comprar diretamente o kit do Projeto Show de Química, que é o kit de química mais completo do Brasil. E eles vêm acompanhado com o livro de experiência mais completo do país, que é o livro Show de Química, aprendendo química de uma forma lúdica e experimental, que possui mais de 160 experiências com um excelente resultado, que vocês podem fazer essas experiências e ter um resultado incrível na hora de fazer seus projetos. Então, muito obrigado por assistir meus vídeos. Acesse, me ajude a crescer, me ajude a chegar à monetização, porque eu ainda não cheguei. Muito obrigado por tudo e valeu!